Amados, boa noite. Vamos continuar no capítulo 3, a partir do verso 13. Eu te convido a quietar o coração, reúna sua família, convide amigos nesses dias para juntos lermos a palavra. A terra precisa, o Brasil precisa, a Almenara precisa. Vivemos um momento de peste, de pandemia, como Jesus disse, que nos últimos dias seriam assim, mas grave isso aqui. Não é nem o princípio das dores, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Então seja forte, valente, corajoso, não temas. Escute a mesma palavra que Deus diz para Josué: não temas. E no final nós oraremos juntos por nós, nossas casas, nossa cidade, nossa nação, pelo mundo. E vamos clamar a Deus misericórdia, porque é dos céus que vem todo o nosso socorro. Vamos lá, amados? Verso 13 do capítulo 3. Ora, Pedro vai dizer: quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor Quírios em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo isso todavia, verso 16, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Amados, tudo é questão de contexto, mas até hoje em dia é assim. O normal é que você, façando bem, você não sofra perseguição, ninguém te persiga, ninguém te maltrate, ninguém te bata e te ofende. Mas mesmo assim, ainda que você sofra por fazer o bem, Pedro está dizendo, é melhor que seja assim do que você fazendo o mal. Sim, amados, é melhor que seja assim. Como é que alguém vai te ofender se você for zeloso, cuidadoso por aquilo que é bom, como um bom cidadão numa democracia que ajuda o Brasil, a nação, a crescer? Mas ainda que aconteça injustiça, e injustiça sempre acontece, principalmente no Brasil, uma terra de muita injustiça, por isso está ladeira abaixo. É um país muito injusto, principalmente com os desfavorecidos, os pobres, os órfãos, os necessitados, as viúvas, as minorias. É um tratamento às vezes desumano, mas é melhor você sofrer fazendo bem do que fazendo mal. E não fique alarmado quando alguém te perseguir, alegre. Aí você vai, Pedro está evocando Jesus, assim como Tiago. A bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa do Evangelho, da nobreza do Evangelho, da dignidade do Evangelho, do poder do Evangelho, vos injuriarem, vos matratarem, vos perseguirem, dizendo toda sorte de males contra vós outros. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque a nossa pátria não está aqui, está nos céus. E aí nós vamos olhar para o próprio exemplo de Jesus. É por isso que ele disse: antes, se isso acontecer, alguém te perseguir, mesmo você fazendo bem, santifique a Cristo no seu coração como Senhor, com essa consciência tranquila em Cristo, no Espírito, estando sempre preparado aqui dentro para responder, para falar, seja com palavras, seja com ações, da esperança que você carrega em Cristo Jesus. E por que mesmo perseguidos nós vamos abençoando? E porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, porque a nossa batalha é espiritual. Sim, amados, é isso que ele está dizendo. Olha, e ele diz mais aí, ele fala: porque se for da vontade de Deus, é melhor sofrer praticando o bem do que praticando o mal. E no verso 18, daqui até o verso 22, principalmente no verso 19, são um dos textos mais difíceis de se pregar do Novo Testamento. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso outra hora, mas ainda vou falar um pouquinho aqui com vocês. Pois também Cristo morreu. Aí vai dar o exemplo de Cristo, e você sabe como que ele morreu. Ele foi para uma cruz
sem pecado nenhum. Só fez o bem e ainda assim foi perseguido pelo sistema religioso, pelo sistema político. Morreu uma única vez, ou seja, amados, de uma vez para sempre. Jesus não vai voltar para morrer na cruz de novo. Pelos pecados, e pelos pecados aqui é isso mesmo, os meus pecados, os seus pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. A palavra que ele está usando aqui para conduzir-vos a Deus é prosaguei, ou seja, é aquela levar perante Deus aqueles que vão sendo salvos, que vão se tornando sacerdotes. No Velho Testamento era um termo muito usado, quando eles pegavam as pessoas e levavam até o altar de Deus para serem sacerdotes, conduzia, introduzia na presença de Deus. É isso que é conduzir-nos. E essa palavra, no tempo grego aqui, os prosagogeus, eles tinham essa função de pegar as pessoas, de separar e levar até o rei aqueles que poderiam falar com o rei. Ou seja, Jesus fez isso, ele nos pegou e nos introduziu na presença de Deus, nos levou a Deus. Sim morto, sim na carne, ou seja, na carne ele morreu, porque ele ocupou um corpo de morte. Então observe, ele foi para a sepultura, ele foi, entre aspas, para o inferno, lugar dos mortos, o Hades, ali a sepultura, como diz o Velho Testamento. Ele foi sepultado, amados, morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito, o Espírito de Deus que o ressuscita dos mortos, porque Deus não morre, amados, se Jesus é Deus encarnado. Então ele foi vivificado no Espírito. Aí ele diz, no qual Espírito, já agora ressuscitado, não com um corpo de morte, já ressuscitado, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é um termo difícil, porque alguns vão pegar esse texto para dizer que pode-se orar pelos mortos, que ainda tem chance de salvação depois que se morre. Entendeu? Agora, são muitas versões que tem sobre o tema, sobre esse versículo. Jesus desceu ao inferno nesse processo entre a morte e a ressurreição, nesses 3 dias entre a morte e a ressurreição, ele visitou o inferno. Como é que é isso? Ele foi lá no Hades. Amados, não é tão difícil de entender. Eu vou para a simplicidade, mas eu quero falar de algo que eu acho que ainda vai acontecer daqui para frente, principalmente no meio da igreja, que a gente quase não ouve, não escuta falar. Grava uma coisa, o julgamento não é depois da morte, é aqui. Todo mundo já morre sabendo para onde vai. Aquele que crê em Cristo, ele passa da morte para a vida, ele não entra em condenação. Para o ladrão da cruz, mesmo na carne, ele estava sendo julgado pelos humanos, morrendo, pena de morte ali na cruz. Diante de Deus no Espírito, ele estava vivendo. Por isso que Jesus disse, ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso, não é no inferno. Ele não desceu. Ainda hoje estarás comigo. Então, prefiro morrer e estar com o Senhor. Você vai olhar toda a palavra de Deus, amados, de Velho a Novo Testamento. Se você for fazer uma leitura simples, olhando para Jesus, não tem espaço para, vamos lá pregar. Não, é simples. Quem são esses espíritos em prisão aqui? O verso 20 vai dizer, os quais espíritos em prisão, noutro tempo, um tempo passado, foram desobedientes, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, o longo ânimo de Deus, a vontade de Deus que todos eles fossem salvos, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Era naquele tempo. Então esses espíritos em prisão aqui, são esses que lá no passado, em Gênesis 6, do verso 1 ao outro, vocês percebem ali, naquele momento, enquanto Noé preparava a arca, a vida de Noé, a pregação de Noé, e todo mundo se rebelando. Agora, por que Jesus foi lá e pregou em prisão? Jesus carnalmente? Não, Jesus carnalmente, ele ficou na sepultura, mas o Cristo é eterno. Então todos quantos são salvos, seja antes do Velho Testamento, seja antes do Novo Testamento, seja depois, todos são salvos através de Cristo. Não existe salvação sem Cristo.
Cristo é eterno, Cristo sempre caminhou com o povo dele. O anjo do Senhor estava ali, Cristo. Então está dizendo, amados, que mesmo lá foi pregado para esses que morreram, mas eles ouviram. Tinha testemunho lá de gente que dava boa consciência, boa vida, como Noé. A vida de Noé, o viver de Noé, fazia com que as trevas sumissem da presença dele, porque eles viam Deus na vida de Noé. É simples assim. Aí no verso 21 vai dizer assim, ó, que eles foram salvos através da água, e eu vou te dizer por quê. Essa água aqui vai, ó, através da água, a qual água, figurando o batismo, agora vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne aqui. O batismo nos salva, a água não tem poder para limpar ninguém, para tirar o pecado de ninguém. Mas ele vai dizer assim, ó, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, por meio da ressurreição de Jesus, que destruiu a morte, levou o cativo o cativeiro, destronou principados e potestades, os expôs ao desprezo da cruz e nos libertou do império das trevas. Então grava isso aqui, pois vai falar assim, então é o batismo. Não tem isso. Você vai perceber lá em Hebreus, aqui mesmo em Hebreus, ó, que o texto vai dizer aqui em Hebreus, no capítulo 11, que a fé de Noé o transportou de um mundo para outro. Eles foram salvos pela arca. Então a arca foi um meio, pela fé, ela simbolizou a salvação entre um mundo antigo em destruição e uma nova vida que surgia. Então a ressurreição de Jesus, a vida nossa em Jesus, nos ressuscita de um mundo de morte para uma nova vida. Olha, pode olhar, ó, Hebreus, você pode olhar Hebreus capítulo 11 aqui, ó, pode olhar, os heróis da fé, está aqui, ó. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual a arca condenou o mundo antigo e se tornou herdeiro da justiça que vem de quê? Da fé. E a fé está para além de batismo. O próprio ladrão da cruz, ele foi salvo pela fé, ele não passou pela água. É a consciência, é o Espírito que ressuscita aqui dentro, dá o start, nós somos iluminados, é a justiça pela fé. É disso que Pedro está dizendo. Então quando eu converti, quando eu criei em Jesus, eu saí de um deserto de morte, de um mundo antigo, a velha vida ficou para trás e tudo se faz novo. É pela fé que isso acontece. Então observe que é tudo pela fé que a salvação acontece. E isso acontece em vida, não é depois. É por isso que os espíritos em prisão não podem ser pessoas que estão esperando alguém pregar para eles. Não, até porque o termo proclamou ali não é evangelizou, proclamou vitória. Agora você vai perceber um pouquinho mais, tem algo para ser dito. Pode ser que esses espíritos em prisão, amados, conforme Pedro lá na segunda carta, conforme Judas, vai ter uma relação muito forte com os anjos caídos de Gênesis 6, que uma linha de pensamento de igreja, não da religião tradicional, eles não creem, mas pode ser que esses anjos desceram, relacionaram com as mulheres e geraram gigantes na terra. É algo para ser discutido aqui para frente. Verso 22, o qual Jesus, depois de ressuscitar, né, diz o texto, ele subiu para o céu, né? Depois de ir para o céu, ser assunto aos céus, está à destra de Deus. E quando fala Jesus está à destra de Deus, não é porque Deus estará sentado num trono, Jesus do lado direito, o ser inferior, e o Espírito Santo do lado esquerdo, um outro ser totalmente mais inferior ainda. Não, amados. O que o texto está dizendo aqui, numa linguagem figurada, é que Jesus ressuscitou cheio de glória e foi ocupar o seu lugar de glória nos céus, porque Ele é Deus. É Deus que veio à terra para me salvar e te salvar, ficando-lhe então subordinados, está vendo aqui, ó, anjos, potestades e poderes, todos estão sujeitos no poder de Jesus. Então não tema.
Vamos orar nesse instante, porque toda a terra, tudo está debaixo do poder de Deus. Até a pandemia, a peste, o coronavírus está debaixo da autoridade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, aprendamos, melhoremos. Olha o que Deus quer falar com a igreja, conosco, porque o julgamento começa dentro, não é do lado de fora. É tempo de nós voltarmos para a simplicidade da vida, porque os dias são difíceis. Vamos levantar um clamor e não temam principados e potestades. Todos estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus os destronou na cruz. Lá está a nossa vitória, a minha e a sua. Oremos juntos sem medo. Ore pela nação, ore pelo Brasil, nossas autoridades. Ore para que Deus nos fortaleça. Deus, nós colocamos a terra diante de Ti, as nações diante de Ti. Nós colocamos o Brasil diante de Ti nesse momento de crise, onde se morre mais de 2.000 todos os dias. Consola as famílias que estão de luto, aqueles que estão perdendo muitos dentro da própria casa. Meu Deus, cessa a praga, traz perdão e cura, perdoa os pecados das nossas autoridades civis, políticas, principalmente das autoridades religiosas que estão brincando com o nome do Senhor, brincando com o Evangelho. Perdoa-nos os pecados, porque os nossos pecados têm subido aos céus de tão grandes que são. Então nós clamamos não porque merecemos, mas clamamos confiados na Tua misericórdia, Pai. Ajuda-nos, socorre o Brasil, socorre nosso estado, socorre nossos municípios, socorre Almenara, socorre essas famílias que estão pranteando e chorando, Pai, enterrando seus mortos, sem nem poder vê-los. Senhor, tem misericórdia, cessa essa praga, livra nossas casas, cerca com anjos, põe anjos com espada de fogo ao redor das nossas casas e livra-nos de todo vento de enfermidade. Cura esse coração que está atemorizado, essa alma que está angustiosa, esse coração que está fibrilando, esse que está em pânico, esse que está angustiado, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, põe a Tua mão de poder e liberta, fortaleça nossos filhos, fortaleça nossas crianças, fortaleça nossos casamentos, nossos lares, abra as portas, que não nos falte o pão, que não nos falte o alimento, que não nos falte graça, Pai, em nome de Jesus. Destrua, Pai, todo principado e potestade que se levante contra as nossas casas, ser escudo para nós, no nosso caminho, quebre, Pai, o laço do passarinheiro e dê-nos sabedoria para viver e decidir enquanto temos vida, porque tudo acontece aqui. Oh Deus, depois que morremos, não tem mais nada para acontecer em termos de salvação, já está tudo feito. Sim, Pai, a vida é uma só. Então, Pai, coloque fé no coração do nosso povo, daquele que está agora ouvindo, e cura as feridas de cada um, e perdoa-nos, Senhor. Nós oramos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.